professora Maria Clementina Brandão, formada em Letras, e estarei com vocês nesse bimestre trabalhando língua portuguesa. Então fiquem atentos, peguem caderno, caneta e vamos anotar. Bons estudos! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre complemento nominal e o complemento verbal. O que é o complemento nominal? Complemento nominal é o termo que completa o sentido de substantivos, adjetivos e advérbios, também chamado de nomes, por isso, nominal, ligando-se a esses nomes por meio de preposição. Exemplo: tenho certeza de sua culpa. Tenho certeza. Se eu parasse aí a frase, tenho certeza, poderia não ser compreendida, porque eu posso ter certeza de muitas coisas. Tenho certeza que o sol brilhará. Tenho certeza que as flores florescerão. Tenho certeza de sua culpa. Então, o nome certeza, o substantivo, ele é um nome transitivo, ele precisa de um complemento. Esse complemento eu chamo de nominal. A árvore está cheia de frutos. Nesse caso, é o adjetivo que necessita de um complemento. A árvore está cheia. Poderia ser de espinhos, poderia ser de flores, poderia ser de frutos. Então, eu preciso ser mais específico. A árvore está cheia de frutos. Eu tenho a preposição de e o complemento frutos. O complemento nominal sempre é precedido de uma preposição. Vamos relembrar as preposições? A, de, com, e, por, outras e outras. Também temos a contração dessas preposições: ao, aos, do, dos, pelo, pela e o a com crase. Então, a preposição é a palavra invariável, ou seja, ela não sofre flexão, que liga duas outras palavras, estabelecendo uma relação entre elas de sentido e também de dependência. Complemento nominal é a expressão formada por preposição mais nome. Completam o sentido do nome. Nomes transitivos. Não apenas os verbos são transitivos, os nomes também. Então eu tenho aí 3 nomes. Eu tenho os adjetivos, eu tenho os advérbios, eu tenho os substantivos, como falei antes. Adjetivos que necessitam de complemento. Estava cheio de esperança. Estava cheio, observem, cheio de esperança. Certo? Então, esse adjetivo aí, ele necessita de um complemento para que possa ser entendido. Advérbios: ajoelhou-se ao lado da cama e rezou. Ao lado. Observem só. Substantivos abstratos: tinha fé. Tinha fé em quê? Na sua vitória. Então, nós temos aí 3 exemplos: adjetivos, advérbios e substantivos que necessitam de um complemento nominal. Mais uma vez, o complemento nominal ele completa o sentido dos nomes: adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. Observem o quadrinho, a escada do sucesso. Ernie diz que tem medo de altura. Se a minha frase terminasse em medo, olha só, medo, substantivo abstrato. Ernie diz que tem medo. Ele poderia ter medo de avião, olha só o quadrinho abaixo, de vampiro, de tubarão, mas ele tem medo de altura. Então, o substantivo medo, ele precisa de um complemento. Complementos verbais, assim como os complementos nominais, eles servem para completar o sentido. Mas os complementos nominais completam o sentido de nomes. E os complementos verbais completam o sentido de verbos. Então, o complemento verbal é o termo que se integra, ou seja, completa o sentido de um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo?
é o verbo que tem o seu sentido integrado por um complemento, ou seja, ele precisa de um complemento para que ele possa se fazer entender, assim como os nomes. Os verbos são divididos em transitivos diretos, quando pedem complemento, mas não exigem preposição. Transitivos indiretos, quando exigem o uso da preposição. E os transitivos diretos e indiretos, quando eles exigem um elemento com preposição e outro elemento sem preposição na mesma oração. Nesse caso, ele vai ser bitransitivo. O que é o objeto indireto? Lembra que eu falei que os verbos têm verbos que precisam de complemento? E eles se ligam aos seus complementos por meio de preposição. Quando isso acontece, eu digo que esse complemento ele é um objeto indireto. Observem a frase. Os hospitais precisam de mais leitos. Observe a preposição de, ligando ao complemento mais leitos. Os hospitais precisam. Verbo transitivo indireto. Objeto indireto, a parte que está em vermelho. O povo não acredita. O povo não acredita no ministro. Olha só a contração da preposição em mais o. No ministro. Para encontrar o objeto indireto, eu posso fazer umas perguntas ao verbo. Olha só. A que, a quem, de quem, em quem e a que. A minha resposta será o objeto indireto. Já o objeto direto, ele se liga ao verbo sem a obrigatória, sem o uso obrigatório da preposição. Não tenho obrigatoriedade em ter uma preposição para que ele possa ser entendido. Exemplo, Carlos vendia. Carlos vendia livros. Eu não preciso de uma preposição. Eu tenho aí passe direto. Carlos os vendia. Observem só, quando eu coloco o verbo transitivo depois, à frente do objeto. Olha só como fica. Nesse caso, eu vou ter que usar o pronome oblíquo. Certo? Os pronomes o, a, os, as funcionam como objeto direto e os pronomes eles como objeto indireto. Já os pronomes me, te, se, nos, vos podem assumir a função de objeto direto ou objeto indireto. Certo? Mas existe também o objeto direto preposicionado. Ele vai se parecer muito com o objeto indireto. E agora, o que fazer? Então, vamos ver a diferença entre os dois. O objeto indireto, eu já falei a vocês que ele completa o sentido do verbo transitivo direto, onde a preposição é obrigatória. Por que é obrigatória? Porque sem ela, eu vou ter dificuldade de entendimento. Observem, preciso você. Necessitamos dinheiro. Confio Deus. Acredito milagres. Então, a preposição aí, ela é essencial, ela é obrigatória. Ela é mais que essencial, ela é obrigatória. Já no objeto direto preposicionado, eu vou ter o verbo transitivo direto e a preposição não é obrigatória. Por quê? Se eu retiro essa preposição, a frase fica perfeitamente clara, sem prejuízo no entendimento. Ela comeu do pão. Eu tenho uma contração aí, de mais o. Ela comeu do pão. Se eu tiro a preposição, ela comeu pão. Então, não tem prejuízo aí quanto à semântica da frase. Certo? Então, o objeto direto preposicionado, a preposição aí, ela não é obrigatória. Complemento nominal versus objeto indireto. Também há dúvidas quanto ao uso desses dois termos. Observem. Para não confundir o complemento nominal com o objeto indireto, lembrem-se que
O objeto indireto completa o sentido do verbo transitivo indireto. E o complemento nominal, um nome, substantivo, adjetivo ou advérbio. Exemplo, necessitamos de uma renda satisfatória. Necessitamos de quê? De uma renda satisfatória. Olha só o verbo. Necessitamos. Eu necessito, tu necessitas, ele necessita. Eu consigo flexionar perfeitamente. Observe o segundo exemplo. Temos necessidade de uma renda satisfatória. Nesse caso, necessidade não é um verbo, é um substantivo. Observem que não tem como flexionar essa palavra, por ser um substantivo. Eu necessidade, tu necessidade, não tem como, certo? Então, temos necessidade de quê? De uma renda satisfatória. Então, no primeiro caso, eu tenho um complemento verbal e no segundo caso, eu vou ter um complemento nominal. Para você não ter dúvidas e não errar, você tem que analisar primeiro a palavra que antecede ao complemento. E aí você